Gênesis capítulo 4, vou ler até o verso 7 e depois a gente caminha aí um pouco mais, tá bom? Assim diz a palavra do nosso Deus. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irado e por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Santo Deus, obrigado, Senhor, por cada ato deste culto. Obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações, que o Espírito Santo do Senhor, esse Deus bendito, que veio para nos guiar, que veio para nos convencer, possa trabalhar nas nossas mentes e corações. De modo que a tua palavra, Deus, seja lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e ela possa fazer aquilo e cumprir os propósitos para o qual o Senhor a designou. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, no domingo passado, pela manhã, nós concluímos aí o capítulo 3, e eu quero apenas resgatar aqui o final deste capítulo, que está aí no verso 23, quando diz: por isso o Senhor Deus o lançou do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Vemos aqui uma manifestação do juízo de Deus, mas ao mesmo tempo a manifestação da graça de Deus. O juízo de Deus, porque o homem ele é agora removido, ele é agora retirado desse ambiente, não é? Desse tabernáculo santo, desse grande templo, desse grande palácio real onde ele habitava, que era o jardim do Éden, lugar da comunhão com Deus, lugar da intimidade com Deus, lugar da provisão de Deus. O Éden representava muito mais do que um jardim, conforme nós às vezes temos a ideia de pensar, com suas árvores belas, as suas flores maravilhosas. O Éden representava muito mais do que isso, não é? E temos também a manifestação da graça de Deus. A graça de Deus, ela se manifesta aqui no sentido do homem não ter acesso mais àquela árvore da vida, para que ele então não vivesse eternamente debaixo de uma condenação sem solução. Deus então expulsa esse homem desse ambiente, coloca querubins para proteger essa árvore da vida, para que o homem não tivesse acesso a ela. Isso é graça de Deus, porque esse homem que pecou, esse homem que está debaixo da condenação do pecado, ele precisa de uma solução e ele não poderia viver eternamente debaixo da condenação do pecado, da corrupção do pecado e não ter esperança de redenção. Então aqui o juízo e a graça de Deus, ela se faz presente. Os querubins, conforme nós dissemos, era um lembrete contínuo de que pecador não tem acesso à presença de um Deus santo. E é por isso que os querubins, eles estavam presentes no jardim do Éden, é por isso que as imagens dos querubins estavam presentes no tabernáculo, é por isso que as imagens dos querubins estavam em cima da arca da aliança, é por isso que as imagens dos querubins, elas se faziam presentes depois no templo, naquela grande cortina que separava o santo dos santos, porque os querubins eram um lembrete contínuo de que pecador não entra na presença de Deus, de que pecador não tem acesso à presença de Deus. Trata-se de uma presença restrita. E aqui então o texto faz questão de ressaltar, de deixar de maneira bem escancarada essa impossibilidade desse acesso do homem à presença de Deus. Mas Deus, gracioso como é, e Ele então providenciou meios para que
o pecado pudesse ser tratado, e é por isso que somente Deus estabeleceu esse meio de que um santo possa levar a culpa dos culpados realmente, não é? Um animal sem defeito sendo oferecido no lugar dos pecadores. Alguém que não cometeu nenhum pecado sendo feito pecado por nós. E quando Jesus então estava morrendo na cruz, diz o texto que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Aquelas imagens dos querubins que diziam pecadores não têm acesso à presença de Deus, agora nós temos livre acesso pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou. Pois bem, começa então o capítulo 4, e é interessante a gente atentar para duas coisas que a Bíblia então vai nos apontar. Gênesis, ele tem como finalidade falar a respeito não do porquê as coisas foram feitas, mas não de como as coisas foram feitas, melhor dizendo, mas do porquê elas foram feitas, qual era o propósito. E o povo que ia receber este material, eles estão prestes a entrar numa terra prometida, depois de 400 anos no Egito, depois de quase 40 anos peregrinando pelo deserto, chega um momento deles entrarem naquela tão falada terra que Deus havia dito a eles quando eles ainda no Egito estavam. Eles precisavam então ter a sua mente transformada, porque era um povo que viveu 400 anos no Egito, absorveu os valores daquela cultura, o que eles sabiam a respeito de Deus, eles sabiam sobre os deuses, sobre o Deus vivo e verdadeiro, eles não tinham esse conhecimento. A cosmovisão daquelas pessoas era uma cosmovisão egípcia, paganizada, pluralizada, panteísta e assim por diante. Então agora eles precisam ser reorientados nessa sua cosmovisão, mas a terra a qual eles passariam também a entrar, era uma terra cujo povo tinha a sua mentalidade absolutamente também corrompida, pervertida. Então não se tratava apenas do povo do Egito, o povo também de Canaã era um povo cujos valores eram diametralmente opostos àquilo que Deus estava ensinando. Então, irmãos, esse povo precisava ser de fato transformado na sua leitura, na sua percepção da vida, nas respostas que eles davam à vida, e Deus então vem fazendo isso. Porque nem sempre o difícil é você tirar as pessoas do Egito, o difícil é tirar o Egito das pessoas. O difícil não é você tirar as pessoas do mundo, o difícil é tirar o mundo das pessoas. O difícil não é você agir na vida, trazer libertação, mas o grande desafio é nós vivermos como homens e mulheres livres em Deus. Livres em Deus. Por isso, se nós conhecemos a verdade, verdadeiramente seremos livres, disse o Senhor Jesus. E não foi à toa que o povo não poucas vezes não se viam como esse povo livre, eles não conseguiam entender quem eles de fato eram, não conseguiam entender quem de fato Deus era, e era um trabalho laborioso. Por isso Deus colocou o homem mais manso da terra para caminhar com esse povo, que foi Moisés. Né? Tinha que ser manso demais, tinha que ser paciente demais, tinha que ser longânimo demais, não é? E graças a Deus Moisés foi tudo isso, cumpriu bem a sua missão. Então, nós temos o que é conhecido na Bíblia como os toledotes. Toledotes são descendência. E aqui então no capítulo 4 nós começamos a perceber o desenvolvimento das linhagens. Nós começamos a perceber que a promessa de Gênesis 3,15, ela agora começa então realmente a acontecer, porque nós temos o pecado no capítulo 3, mas agora nós temos esta mulher que vai conceber. Então depois no capítulo 5 você vai perceber que temos novamente aí a questão da linhagem, não é? Dos descendentes, porque o povo que estava prestes a entrar na terra prometida, eles precisavam saber de onde eles vieram. De onde eles vieram? Quem eles são? Não é? Então aqui está sendo reconstruído esse mapa genealógico para que aquele povo tivesse plena convicção do Deus que havia feito grandes coisas na vida deles, de onde eles vieram, quem eram seus ancestrais. Então eu queria, à luz desse texto, pensar com os irmãos sobre algo bem interessante. Eu queria falar sobre a igreja preservada. Por que a igreja preservada? Porque, veja, irmãos, Deus fez uma promessa. O homem pecou contra Deus, e agora, como é que fica a situação desse homem? Deus diz:
no verso 15 do capítulo 3, essa seguinte promessa: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Há aqui um proto-evangelho, há aqui uma proclamação de uma boa nova, não é? E Deus prometendo que mesmo debaixo desta condenação do pecado, há esperança. Satanás não tem a palavra final, Deus vai guiar, Deus vai sustentar, Deus vai conduzir a sua igreja ao longo da história, de modo que ela vai ser preservada, de modo que os descendentes da mulher serão preservados, de modo que o Cristo, que é o concretizador dessa promessa, venha a nascer. É muito importante quando a gente vê um Hamas atentando contra os judeus, e é sempre bom nós pensarmos em quem era esse povo judeu, e perceber ao longo da história como que esse povo vem sendo perseguido, maltratado, vem sendo hostilizado pelas nações, não é? E como que Deus cuidou desse povo. E como que Deus preservou essa nação. Porque Israel é a mulher grávida do Apocalipse capítulo 12. Israel é esse povo por meio do qual o Salvador haveria de nascer. Por isso que em João capítulo 4 diz que a salvação vem dos judeus. Então, se existe algo que nunca pode acontecer num crente, é ele não gostar de um judeu, porque nós fomos salvos através de um deles, que é Jesus Cristo. Então, nós não podemos jamais permitir que um sentimento antissemita se instaure no nosso coração, porque o nosso Salvador era um deles, não é? Então, temos aqui esta linhagem, e Gênesis procura deixar claro a respeito do descendente da mulher e a respeito também do descendente da serpente. É por isso que você tem os pontos de contato. Você tem a promessa feita à mulher, depois você tem o nascimento de Caim, você tem o nascimento de Abel, você tem a morte de Abel, e aí naquele ambiente de desesperança, quando um piedoso morre, quando um justo morre, e você tem um ímpio que prevalece contra o justo, onde está a esperança? Abel morre, mas nasce o Sete. E ele vai dar sequência na linhagem da piedade, da devoção, do amor, do temor a Deus. E aí ele vai ter um filho que vai se chamar Enos. De Enos vai vir um tal sujeito chamado Noé, que achou graça diante de Deus. E é dessa linhagem que depois nós vamos ter outros com quem Deus vai fazer a sua aliança. E nós temos um Abraão, e depois nós temos outros que vão surgindo a fim de nós olharmos para essa genealogia e entendermos que o Cristo está aí surgindo, sendo desenhado embrionariamente até que ele viesse de fato a nascer. Por isso é importante olhar para Gênesis na perspectiva dos toledotes, das genealogias, não é? Passando aí por esses personagens. E um cuidado que nós devemos ter quando pregamos nessas narrativas é de não colocar a ênfase nos personagens. Esse é um erro, um equívoco que muitos de nós cometemos quando nós estudamos textos narrativos. Nós enfatizamos o sujeito. Então, quando você fala de Davi e Golias, você enfatiza o quê? Nossa, a luta dos gigantes. É o pequenininho contra o grandão. E a gente gosta desse negócio, aquele time ruim, né? Quando vai jogar com um grandão, você torce para quem? Você torce para o grandão massacrar? Não. Você torce para o pequeno vencer. A gente tem essa tendência, né? De torcer para o mais fraco. Então, Davi e Golias, a gente enfatiza nas pedrinhas, no Davi, nas estratégias do Davi, e a gente foca nessas coisas. A gente foca na meritocracia do ser humano, e esse não é o objetivo da narrativa. O objetivo da narrativa não são personalidades como se elas estivessem desconectadas. Por isso que uma das maneiras de nós solucionarmos isso é olharmos para o texto não na perspectiva desses pontos individuais, mas na perspectiva de uma narrativa mais ampla, o que se chama de metanarrativa. Há uma grande narrativa. E as pequenas coisas deveriam ser estudadas e analisadas à luz dos grandes acontecimentos. É o que nós precisamos entender e compreender quando estudamos e pregamos em Gênesis. Vamos então pensar aqui a respeito desta igreja preservada e por que disso. Eu quero então chamar a sua atenção por verso 1, e aqui me salta
algo muito interessante aos olhos. A graça de Deus na concepção. E aqui nós temos o nascimento de uma nova disposição. É muito lindo, irmãos, o que nós temos aqui. O texto começa dizendo que Adão teve relações com Eva, ou na sua versão diz que Adão conheceu. Esse verbo conhecer aí, ele é muito interessante porque ele fala de uma intimidade absurda. Ele fala de um conhecimento muito íntimo, muito profundo, de um conhecimento relacional, por isso que é o verbo que Deus usa para se referir à sua igreja. Deus conhece os seus, conhece de intimidade, não é conhecer com base na informação dos outros, conhece baseado em relacionamento íntimo. E aqui então nós temos o uso de um verbo que ele não é aplicado para aquilo que os animais fazem. Animais têm desejos, animais têm atrações, mas esse não é o que norteia o relacionamento de um homem com a mulher. Por isso nós não podemos ser bestiais nesse relacionamento. Por isso nós não podemos tratar o outro apenas como um objeto, porque quando a ideia é de relacionamento entre o homem e a mulher, nós temos muito mais do que desejo, nós temos afinidade, nós temos um relacionamento de intimidade, e aqui o texto chama a atenção para essa expressão maravilhosa. Mas vejam vocês, irmãos, que o texto começa dizendo que Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim, que quer dizer adquirir. Então ela disse: adquirir um varão com o auxílio do Senhor. É muito precioso o que a gente tem aqui, e o reverendo Augusto, ele diz que Eva foi tomada aqui por 3 sentimentos. Primeiro, a alegria da maternidade. Ela pisou na bola, ela fez e teve decisões que foram absurdamente danosas para o relacionamento, mas agora ela está diante de um momento maravilhoso na sua vida. E então o que nós temos aqui não é apenas o nascimento de uma pessoa, nós temos aqui o nascimento, o surgimento de uma nova disposição, porque Eva, no capítulo 3, ela quis ser autônoma. Não é isso que ela quis ser? Quando Satanás chegou e tentou, você vai ser conhecedora do bem e do mal, você não vai depender de Deus. Só que aqui a coisa muda. Adquirir um varão com... Deus não foi banido da sua vida. Ela foi tomada por esse desejo no capítulo 3, mas aqui ela tem uma releitura da vida, que ela está diante de uma nova oportunidade. Então ela diz: adquirir um varão com o auxílio do Senhor, alegria pela maternidade. Não apenas alegria pela maternidade, ela está tomada de uma esperança de que aquele filho seria o descendente prometido no verso 15 do capítulo 3. Porém, inimizade entre ti e aí, a semente da mulher. Então ela está tomada também de uma esperança de que Caim fosse o descendente prometido. Ela tem essa esperança, ela está tomada desta convicção, e ela demonstra também, irmãos, dependência de Deus. Por isso, esta graça de Deus na concepção de Eva, e temos aqui este nascimento de uma nova disposição. Houve um desejo de uma vida autônoma. Eva agora não quer mais essa autonomia. Eva agora não quer mais ser essa mulher autônoma. Ela teve uma postura diferente, ela não queria ser dona da sua própria vida, ela reconhece que o filho e todas as demais coisas são procedentes de Deus. Então, irmão, a gente não pode perder a esperança, não é? E louvado seja Deus por esta sobriedade, louvado seja Deus por esse, vamos dizer, numa linguagem mais atual, por esse quebrantamento. E é maravilhoso porque ela olha para o filho e ela tem a ideia de que aquele filho é o filho da promessa, e ela deposita todas as fichas no filho. É tão verdade isso que nasce o segundo. Qual o nome que ela dá a ele? Ou qual o nome que ele recebe? Abel. Você sabe o que Abel significa? Vapor, sopro, vaidade. Quase que aquilo que o Salomão disse: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ela tem um segundo filho, e esse segundo filho, ele é meio que assim, bom, é o primeiro é o da promessa, é o primogênito. E ele traz consigo características que poderiam alimentar esse desejo no coração daqueles pais. Qual que era? Ele tem a profissão do Adão. Olha, está tudo caminhando, é o primeiro filho, não é? Tem a vocação do pai, é o da promessa. Nasce o segundo, não, o segundo, bom é o primeiro.
Vamos investir todas as fichas nele. Tudo caminha para que ele seja o filho da promessa. É o primeiro filho. Sua mãe faz uma declaração linda de fé de que ele foi adquirido com auxílio do Senhor, o que indica aqui um otimismo muito grande por parte de Eva e quem sabe também até de Adão. Ele tinha a mesma profissão do pai, né? De ser aqui esse lavrador. Então, irmãos, nós temos, e depois eu quero retomar essa ideia, não é? Eva está tomada de um otimismo, ela está alegre pela maternidade, e aqui eu vejo isso, essa graça de Deus na concepção, nessa geração da vida, mas nesse nascimento de uma também nova disposição que surgiu no coração de Eva. Aquele desejo de autonomia, aquele desejo de seguir a sua vida segundo as suas regras, de ser autônoma, de não ser dependente. No capítulo 4, isso parece que foi desconstruído, e Eva tem consciência de que ela era um ser dependente de Deus, dependente da graça de Deus, dependente da misericórdia de Deus, e nós nunca podemos perder isso de vista. Mas uma segunda coisa, para a gente tentar remir um pouco o tempo aqui. A graça de Deus na vocação. Nós temos aqui o cumprimento do mandato cultural em ambos estes filhos. Notem vocês que temos no verso 2, e depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. É interessante, irmãos, que tanto a pecuária, não é, presente na vocação desses irmãos, como também a agricultura, elas são termos que Deus designou para Adão antes dele pecar. Deus deu essa responsabilidade dele cuidar da terra, Deus deu a responsabilidade também na questão dos animais, e temos aqui os seus filhos, embora debaixo dos efeitos do pecado, mas eles estão também debaixo dos efeitos da graça de Deus, responsabilizando-os no cumprimento deste mandato. O pecado não tirou do homem as suas responsabilidades de ser esse ainda instrumento da graça de Deus nesse mundo criado. O homem continua sendo portador da imagem de Deus, ele não perdeu essa imagem, ele continua tendo essa vocação, ele continua tendo responsabilidades, e é por isso que nós devemos olhar para a vida na perspectiva da graça, não da desgraça. Da graça que pode ainda se fazer presente na vida das pessoas. O homem, mesmo com motivações erradas, ele pode fazer aquilo que é bom. Sabia disso? Você toma vacina, você vai no médico, você toma anestesia. Irmãos, todas as vezes que eu vou cortar cabelo, eu penso, isso é fé. Você nunca pensou isso, não? O cara pega uma navalha e ele passa assim, ó. Eu fico pensando, vai que esse cara surta. Você nunca pensou nisso, não? Irmãos, eu penso nisso. Vai que dá um surto nesse cara psicótico aqui, esse cara resolve querer cortar outra coisa. Eu fico pensando, é um ato de fé. Irmãos, eu entro no elevador e digo, isso é viver pela fé. Não tem ninguém operando aquele negócio, vai para o 16º, 20º, não sei das contas. Não é? Irmãos, então, nós usufruímos, nós somos abençoados, quanta coisa maravilhosa não tem sido produzida todos os dias e nós nos valemos disso. Caim e Abel seguiram profissões diferentes. Abel seguiu o caminho do pastoreio sobre os animais domésticos, Caim se tornou lavrador, e a sua vocação é cultivar a terra, é a agricultura, e como é precioso nós vermos que aquilo que Deus disse para Adão se concretiza na vida dos filhos. O cumprimento do mandato cultural, a graça de Deus na vocação e o cumprimento desse mandato cultural. Mas vamos caminhar. Temos então do verso 3 a 5 a graça de Deus na adoração. E aqui, irmãos, temos o culto que agrada a Deus. Tudo leva a crer que o ambiente aqui é de culto. É um ambiente de adoração. Porque temos aqui a informação, aconteceu que ao fim de um certo tempo. Que tempo é esse? O texto não diz. Seria o sábado? Seria o tempo em que os meninos cresceram e eles foram instruídos sobre como cultuar a Deus. Por isso que Abel, ele traz uma oferta de animal. Quem é que falou para ele que tem que matar um animal? Possivelmente Adão contou para ele aquilo que o próprio Deus fez, quando pegou a vestimenta de um animal e colocou sobre ele,
e sobre Eva. Talvez Adão sabia, Abel tinha esse conhecimento de que no culto a Deus era necessário se fazer presente um animal morto, não é? E ele assim também o faz. Então, quem sabe aqui há um tempo em que esses meninos crescem e eles são instruídos sobre como adorar a Deus, sobre como cultuar a Deus. Então eles vão assim fazê-lo, cada um na sua particularidade. Caim traz daquilo que a terra produz, e Abel traz do seu rebanho. Mas o que acontece aqui? O texto vai dizer o seguinte, que aconteceu que depois desse período, né, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Irmãos, alguns dizem que o fato de Deus não ter aceito a oferta de Caim é porque ele trouxe dos cereais, ele trouxe do fruto da terra. Não é verdade. Não é verdade. Até porque nos elementos de adoração, aquilo que a terra produz poderia ser também ofertado a Deus. Deus não exigia apenas oferta de animais, ele exigia também oferta de cereais. Só que aqui nós temos um detalhe interessante, porque na vida de Caim está tudo errado. A vida e aquilo que ele oferece. Deus está criticando Caim nessas duas frentes. Ele não oferece o melhor do que a terra produziu. A ideia que o texto está dizendo é que Caim ofereceu qualquer coisa para Deus. A ideia aqui é de um descuido total com os elementos do que a terra produziu. Ele pegou qualquer coisa e ele trouxe a Deus. Então, tanto a oferta, tanto os elementos da oferta quanto a vida de Caim não eram condizentes. As obras de Caim eram más. Tanto é que, se você ler 1 João capítulo 3, vai dizer que as obras de Caim eram más e as de seu irmão justas. Então, Caim tinha uma vida ruim, e essa vida ruim se refletiu nesse culto que não fez para a glória de Deus, não fez com base na revelação de Deus, não fez com base nos ensinamentos que o seu pai transmitiu a ele. Certamente ele não fez nada disso. Tanto é verdade que o autor da carta, que é Judas, que é o meio-irmão de Jesus, ele vai dizer que Caim é o pai da falsa religião. Que Caim é o patrono daqueles que querem cultuar a Deus do seu jeito. Que Caim é aquele que encabeçou essa ideia de que para Deus qualquer coisa. Então Caim é o pai daqueles que não valoriza culto. Caim é o pai daqueles que não se importa com a adoração. Caim é o pai daqueles que não querem viver para a glória de Deus. Caim é o pai daqueles que não se importa como o culto é feito para Deus. Caim é o pai dessa turma toda, que quer fazer qualquer coisa no culto, mas que não quer fazer um culto baseado na revelação de Deus, do jeito de Deus e para a glória de Deus. Deus está repreendendo aqui tanto a oferta como o ofertante. Caim trouxe do fruto da terra. Notem que a palavra primícias não aparece aqui. Percebe o contraste? Abel, por sua vez, o que é que ele faz? Ele trouxe das primícias. O que chama a atenção que Caim estava pouco se lixando. O papai fica falando esse negócio de culto, que tem que obedecer a Deus, que tem que fazer para a glória de Deus. Eu não estou nem aí para esse negócio. Estou nem aí. Qualquer coisa serve. Dou do que sobra. Dou o resto. Caim era assim. Dava da sobra. Não dava da primícia. Não dava do melhor que tinha. Ele não fazia isso. Então, parece que o texto está sugerindo aqui que a oferta de Caim ela foi muito superficial, né? Por isso que dizer que a ausência de sangue foi o que desqualificou a oferta de Caim não é um argumento válido. Caim era arrogante e achava que tinha que ser do seu jeito. Abel, por sua vez, era alguém dependente de Deus e queria fazer as coisas do jeito de Deus. Caim não. Caim fracassa na teologia do altar, por isso ele fracassa também na teologia do campo.
E é por isso que a gente às vezes percebe, irmãos, uma dificuldade que nós temos de associar uma vida para a glória de Deus, não é? E aplicar essa vida para a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida. Por isso que nós não entramos na presença de Deus, nós precisamos tirar isso da nossa cabeça. Nós vivemos na presença de Deus, nós andamos com Deus, a nossa vida é vivida na presença de Deus, tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Notem, a Bíblia diz que até o nosso pensamento tem que ser para a glória de Deus. Mas Caim não se importava muito, mas Abel era totalmente diferente, né? Deus não se agradou da oferta e também não se agradou do ofertante. O adorador e sua oferta são inseparáveis. Aqui nós temos o pecado da superficialidade na vida de Caim. Irmãos, o que nós fazemos no domingo tem que ser reflexo da vida que vivemos de segunda a sábado. O que fazemos no domingo tem que refletir no que nós fazemos de segunda a sábado. Se não tem culto na vida, não tem vida no culto. Não tem vida no culto. Por isso que nós não podemos desassociar a segunda a sábado daquilo que nós fazemos aqui. O que nós fazemos aqui tem que reverberar no que acontece ao longo da semana. E é por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Está lá em Hebreus 11, verso de número 4. Abel obedeceu à lei de Deus, que certamente havia sido ensinado pelo seu pai. Abel deu o melhor de si e deu o melhor que ele tinha. E aqui é um detalhe, né, irmãos? Longe de querer traduzir isso em finanças. Mas quando Deus estabeleceu meios do povo ofertar, e veja que as ofertas de cereais também estavam presentes, eles deveriam trazer os primeiros frutos da terra e oferecer a Deus. Para Deus sempre era o melhor. O que aconteceu com a gente? O que mudou tanto? Me lembro uma vez de ouvir de um coreano, e os homens coreanos, por exemplo, trabalham muito, férias na Coreia do Sul é apenas de 8 dias, então, durante a semana, as igrejas têm muito trabalho voltado para as mulheres, porque as mulheres ficam em casa cuidando dos filhos, levando os filhos para a escola e outras coisas mais, trabalho de pequenos grupos acontece muito com as mulheres, os homens têm tempo apenas, basicamente, no domingo e no sábado. Então era um sábado de madrugada, nós fomos no culto da madrugada e aquilo estava apinhado de gente. Eu disse, meu Deus, mas como é que pode? Esses caras trabalham de segunda a sexta-feira e chegam em casa tarde da noite, no sábado de madrugada eles estão aqui cultuando a Deus. Aí um coreano virou para mim e disse assim, para Deus o melhor da vida, do tempo, dos recursos, para Deus o melhor. Abel era alguém que entendia isso, para Deus o melhor, não é? E é interessante, irmãos, que aqui a gente aprende também uma outra coisa importante. E eu vou parar aqui e vou seguir no próximo domingo. Vou ficar até o verso 5 apenas. Veja, Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Percebe que Eva, quando nasceu Caim, ela achou que ele era o suprassumo? Era o primogênito? Era o filho da promessa? E ela ignora o segundo. Ela desqualifica o segundo. E essa desqualificação, ela surge no nome que se dá ao segundo. Parece que não deu muita importância. São pais que depositaram todas as fichas naquele menino, naquele primeiro filho, no primogênito. Ele traz características que poderiam apontar também para esta realização desta promessa. Mas é interessante, se você ler a história a partir de Gênesis, você vai ver que nem sempre os primeiros foram os primeiros diante de Deus. Uma das coisas que a gente vai perceber é que nem sempre os primeiros são os primeiros, mas os últimos são os primeiros. Você já viu isso em algum lugar da Bíblia? Você já leu em algum lugar do Novo Testamento que Jesus disse para os religiosos que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, ao passo que os próprios filhos do reino estão sendo lançados para fora? Isso começa a acontecer aqui. Isso começa a acontecer aqui. Esta descendência
Esses primeiros que vão surgindo, carregando consigo grandes expectativas, nem sempre eles vão acontecer. Por exemplo, nós temos na história do próprio Abraão. Ele tem um filho. Qual é o primeiro filho dele? Não é o Isaac, é o Ismael. Mas com quem que ele vai fazer uma aliança? Com Isaac. Temos depois o Jacó e o seu irmão Esaú. Quem era o primeiro? Esaú. Mas com quem Deus vai fazer uma aliança? Com o segundo. Temos depois, irmãos, o José. Tem muitos outros à frente de José. Mas Deus então pega ele é o escolhido no lugar dos seus irmãos. Temos depois também o Efraim, que é o mais novo, que vai ser escolhido no lugar do Manassés. Temos depois o Davizinho, que vai ser escolhido no lugar dos seus irmãos. Não é? Davi quem que era? O segundo da linhagem? Não, irmão. Ele era o último lá. É o último mesmo, literalmente. Não é? Tanto é que o pai disse assim, quando Samuel perguntou, mas não tem mais ninguém que não? Aí o pai falou assim, nossa, é mesmo, né? Porque quem tem muito filho acaba esquecendo que tem muito filho. Assim. Nossa, é mesmo, mulher. Você esqueceu do Davizinho. Cadê o Davizinho? Ah, tá lá no meio do mato, gosta de ficar lá correndo atrás daqueles bichos, cuidando das ovelhinhas. Tem um Davizinho, mas ele é muito pequenininho, tadinho, mirradinho, né? Nota que o primeiro filho, qual que era o nome do pai do Davi? Esqueci aqui. Quem? O Jessé. Ele traz o bonitão, que tinha porte. Esse aqui tem cara de rei. Esse aqui tem estatura de rei. Esse aqui vai ser o orgulho da família. Você nunca quebrou a cara, não? De onde menos esperava. Aí é o corar de vergonha, né, irmão? Você discriminou tanta gente. Falou mal de tantas pessoas. Julgou tanto. E de repente, de onde menos esperava, a graça de Deus abundou. Deus está constantemente nos envergonhando para mostrar que os critérios com que nós julgamos as pessoas e avaliamos as pessoas não passa pelos critérios de Deus. Deus não vê como o homem vê a aparência, o homem vê a casca, Deus vê a essência, Deus vê o coração. E aqui nós temos mais uma vez, é a mãe que olha o primeiro filho, é o da promessa. Então vamos investir nesse menino. O segundo é vaidade. É quase que literalmente assim, ele não vale nada. Você tem um filho, você coloca o nome dele de Abel, vale nada, serve para nada. É um inútil. Literalmente é quase que isso. Chama o vaidade aí, ó. Chama o que não... mas seu nome é isso mesmo, você não vale nada, meu filho. Você não presta. Não sei como que eu fui conceber um negócio tão ruim assim. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso vai acontecer e Deus está o tempo inteiro levantando os improváveis. Reparai na vossa vocação e percebam que não foram chamados muitos de nobre nascimento. Não é assim que funciona, irmãos. Deus está continuamente nos envergonhando e mostrando que às vezes naqueles ambientes em que nós olhamos e julgamos e sentenciamos, são às vezes os ambientes de comunhão, de intimidade com Deus. Jesus diz que publicanos e meretrizes estavam precedendo os religiosos no reino de Deus e os filhos estavam sendo colocados para fora. Mas eu termino aqui, irmãos, dizendo o seguinte, como é que Caim ficou sabendo que Deus gostou do culto do Abel e não gostou do culto dele? Eu sempre fiquei pensando nisso. Como é que ele ficou sabendo? O texto não diz, nota que o texto não diz, agradou o Senhor de Abel e da sua oferta, mas de Caim não. Como é que ele ficou sabendo? Nós entramos aqui, todo mundo nesse ambiente, cantamos e tal e tudo mais, e Deus diz assim, Edinaldo não passou não. A Ingrid, ok. Como? Está todo mundo aqui, está todo mundo fazendo praticamente a mesma coisa, não é? Augusto Nicodemos diz que talvez Deus mandou descer fogo do céu e consumiu a oferta. Um sinal teve, não sabemos qual é, mas um sinal visível aconteceu da parte de Deus para que ficasse claro que Deus diz, está aprovado. Então Caim percebeu isso, né? Caiu no dele, no meu não. Onde foi que eu errei? Mas ele não teve isso, né? Ao invés dele pensar, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Ele não faz isso. Ele fica com raiva do adorador e do Deus que aceitou a oferta.
Ele ficou com tanta raiva de Deus e da oferta, que quando Deus perguntou assim, cadê Caim, cadê Abel, seu irmão? Ele diz assim, o senhor que se vira, o senhor deveria ter cuidado dele, por acaso eu sou tutor de meu irmão? Ele estava dizendo para Deus assim, literalmente, o senhor que deveria cuidar dele, o senhor fracassou também. Ó. É praticamente aquilo que Adão fez, é a mulher que tu me deste, não é? Irmãos, eu vou parar por aqui. Então, aqui nós percebemos essa graça de Deus na adoração, nesse culto que agrada a Deus, e Abel é alguém que traz isso consigo, não é? De modo que o problema não estava tão necessariamente naquilo que Caim ofertou, no ser oferta de cereais desprovida de sangue. Estava sim nos elementos subjetivos, desqualificados que ele traz, mas notem que Deus se agrada primeiro da vida para depois daquilo que nós ofertamos. Não se agradou Deus de Caim e da sua oferta. Porque o que nós somos em Deus, irmãos, precede o que nós fazemos para Deus. E nós precisamos entender isso. Nós não podemos separar o adorador da adoração. O culto que agrada a Deus não tem a ver com performances. Podemos fazer tudo certo. As músicas podem ter sua letra correta, podemos expor a palavra correta, mas se a vida estiver torta, não passa no crivo de Deus. Não passa. Por isso que o que nós fazemos aqui tem que implicar naquilo que nós vamos fazer durante a semana, e o que nós fazemos na semana tem que trazer implicações para o que nós fazemos aqui, porque se não tem culto na vida, não tem vida no culto. Até porque a verdadeira santidade é aquela que não se vive no culto, mas é aquela que se vive fora dele. Quando eu digo fora dele, eu falo desse ambiente aqui. Termino essa parte dizendo o seguinte. Primeiro, e eu vou ficar só com esse ponto, tá? Conhecer para conceber. Conhecer para conceber. Veja, irmãos, o relacionamento sexual e os filhos deveriam acontecer dentro do ambiente de intimidade e responsabilidade, e não de casualidade. Adão conheceu Eva. Não era um instinto animal. Não era apenas satisfação sexual. Não é disso que o texto está dizendo. Aquilo que nos move muitas das vezes ao acasalamento não deveria ser de fato. E aqui a gente percebe que nós temos primeiro esse conhecimento, para depois nós termos esta concepção. Filhos que nascem não da casualidade, mas filhos que nascem desse conhecimento, dessa intimidade, desse relacionamento sério, desse relacionamento espiritual, desse relacionamento vertical, desse relacionamento horizontal. Filhos que surgem dentro desse ambiente da graça de Deus e não da casualidade. De um sexo que é praticado sem nenhuma responsabilidade. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Eva concebeu, mas antes dessa concepção veio o conhecimento, veio a intimidade, veio a vida desse casal, e isso é um princípio normativo que vai permear toda a Escritura. Você não encontra em lugar nenhum da Bíblia um ensinamento divergente desse. Em lugar nenhum da Bíblia. Então, uma palavra aos que estão casados, uma palavra aos que estão no caminho, aqueles que vocação assim o têm para sê-lo. Cuidado. Um relacionamento entre um homem e uma mulher não pode ser baseado apenas em sexo. Não é disso que a Escritura diz. A Bíblia fala desse conhecimento tão profundo, desse relacionamento íntimo, desse relacionamento afetuoso, desse relacionamento frutífero, desse relacionamento íntimo. Conhecer não é instinto, conhecer é relacionamento íntimo de amor sacrificial. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Vamos orar, terminando. Querido Deus, nós te rendemos graças porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Oramos para que a tua graça nos visite, traga avivamento, traga despertamento, traga, Senhor Deus, entusiasmo na vida cristã. Traga-nos, ó Deus, cada vez mais o desejo de te servir em todo o tempo, com o melhor do que somos, do que temos, e fazer tudo para a honra e glória do teu santo nome.
Dá-nos uma consciência, Senhor Deus, de uma vida de responsabilidade, de santidade na presença do Senhor e dos homens. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus o Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês e com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.